Prazo apertado. O Congresso tem pauta liberada até quarta-feira para votar o orçamento da União. Um plano, 3 propostas. Governistas, oposição e parlamentares independentes tentam levar a voto as metas para o ensino no país. Direitos ameaçados. Sindicalistas veem riscos aos trabalhadores e mudanças na Constituição. A Voz da Amazônia. A homenagem do Congresso a Chico Mendes, o patrono do meio ambiente. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. Semana decisiva no Congresso Nacional. Senadores e deputados têm até quarta-feira para votar o orçamento da União para 2014. Se passar dessa data, o projeto com as receitas e despesas dos 3 poderes fica para o ano que vem. Depois de muita negociação, parlamentares da oposição e do governo fizeram um acordo para votar a matéria nesta semana. O impasse era o orçamento impositivo, que é o pagamento obrigatório das emendas parlamentares individuais. Existia a possibilidade da presidente Dilma Rousseff vetar essa previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso, os parlamentares ameaçaram não votar o orçamento da União para 2014. A ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, veio ao Congresso Nacional semana passada e até o vice-presidente da República participou da negociação. O compromisso da presidenta Dilma, inclusive, agora é não vetar o artigo da LDO que trata isso. Então, ela inclusive, não é problema de compromisso verbal. Isso é compromisso, inclusive, da presidência, porque jura a Constituição, ela tem que cumprir a lei. O orçamento ainda precisa ser votado pela comissão mista. A votação está marcada para esta terça-feira pela manhã e à noite deve ser votado pelo plenário do Congresso Nacional. Alguns deputados ameaçam obstruir a votação como forma de protesto pela redução do valor das emendas parlamentares de 12 para 10 milhões de reais. O prazo máximo para a votação do orçamento é dia 18, porque dia 19 a pauta do Congresso ficará trancada pelo veto da presidente Dilma ao projeto de lei que cria novos municípios. É previsto que não haja acordo em relação a esse tema. Portanto, a partir do dia 19, as sessões do Congresso estarão simplesmente bloqueadas, impedidas de deliberar qualquer outro assunto. Com certeza, o governo enfrentará grandes dificuldades se o orçamento não for votado e aprovado. No plenário do Senado, a expectativa é sobre o Plano Nacional de Educação. O projeto original do governo tramitou na Casa durante um ano e acabou gerando 3 propostas diferentes. Ainda não se sabe qual delas será votada. Álvaro Dias, Vital do Rego, Cristóvão Buarque, autores de 3 propostas diferentes do Plano Nacional de Educação. O plenário terá de escolher uma. Na semana passada, o acordo não saiu, mesmo depois de intensas negociações. O plenário se esvaziou e a votação foi adiada, apesar da pressão das galerias. O PNE define 21 metas para o ensino. Em uma década, o governo deverá garantir a pré-escola e o ensino fundamental com duração de 9 anos para todas as crianças, acabar com o analfabetismo absoluto e reduzir pela metade o analfabetismo funcional, em que a pessoa lê, mas não compreende o texto, triplicar as matrículas nas escolas técnicas, formar em cursos de pós-graduação 50% dos professores da educação básica e oferecer ensino para pessoas com deficiência em escolas regulares e especiais. Esses objetivos são comuns às propostas, mas há divergências. O texto do senador Álvaro Dias, aprovado na Comissão de Educação, não agrada ao governo. Redigir com a participação de entidades, de educadores, de estudantes, enfim, de especialistas. A nossa diferença do senador Álvaro Dias, da Comissão de Educação, reside em 110 pontos. Destes, mais de 50%, nós incluímos como contribuição a nossa emenda. O líder do governo, Eduardo Braga, relator do Plano Nacional de Educação no plenário, deu parecer favorável ao texto de Vital do Rego, com algumas emendas. A oposição apoia a proposta do senador Álvaro Dias. Os 2 textos destinam para o ensino 7% do PIB nos primeiros 5 anos e 10% até o fim do plano. Na proposta de Álvaro Dias, o dinheiro vai para a educação pública. A governista prevê recursos também para instituições privadas, em programas como o ProUni. A meta dos governistas é chegar ao fim do período
com todas as crianças até 6 anos de idade alfabetizadas. Pelo texto de Álvaro Dias, esse objetivo teria que ser alcançado em 5 anos. A proposta da oposição prevê ensino integral em todas as escolas públicas. A governista, em metade. Estabelecer que o Brasil vai estar com 100% dos seus alunos em escola de tempo integral em 10 anos, sem que aponte a fonte de recurso para fazer isso, era estabelecer uma meta inatingível. Álvaro Dias também propôs sanções ao governo caso não atinja as metas. Elas foram retiradas no texto de Vital do Rego. Não haverá monitoramento, não haverá fiscalização, estabelecimento de prazos para o cumprimento das metas. Portanto, letra morta, apenas manifestação de intenção. A divisão não se limita a governo e oposicionistas. Na base aliada, também há divergências. Na leitura final que se faz do plano, é um conjunto de grandes e de boas intenções. Uma junção de retalhos pelos diversos grupos, diversas tendências que foram sendo agregadas para que se encontrasse um trabalho final. Em minoria, o senador Cristóvão Buarque busca apoio para o projeto de federalizar a educação básica. E esse novo sistema educacional substituiria o atual ao longo de alguns anos, que eu proponho seja feito por cidades inteiras. O governo federal assumindo essas cidades, a educação delas. A comissão que analisa mudanças no Código Penal deve votar amanhã o relatório do senador Pedro Tax. A proposta prevê novos crimes como o bullying e o terrorismo e endurece as penas para homicídio. No relatório, o senador aumenta a pena mínima para o crime de homicídio, de 6 para 8 anos, e torna mais difícil a progressão de regime. Hoje, para ter acesso ao semiaberto, um condenado primário só precisa cumprir 1/6 da pena. A proposta eleva esse prazo para 1/4. Não é possível no Brasil homicídio apenas a pena 6 anos. E o cidadão, com 1 ano, já está na rua em razão da progressão de regime. Modificamos isso. O texto proíbe o aborto, mas mantém as exceções já previstas em lei nos casos de estupro e risco de vida para a mulher. E inclui a possibilidade de interromper a gravidez de fetos anencéfalos, com má formação no cérebro. Nós retiramos do código, do projeto, o que existia na Comissão de Juristas, que era a possibilidade do abortamento até a 12ª semana. A razão disso é que a Constituição protege a vida. O projeto tipifica novos crimes, como terrorismo, bullying, enriquecimento ilícito de servidor público e desvio de dinheiro de convênios, e aumenta a lista de crimes cibernéticos, como a sabotagem por meio de computadores. O relator retirou do texto o artigo pelo qual o porte de drogas para uso próprio deixaria de ser crime. Este promotor de justiça, que também é professor de direito penal, reconhece que o projeto endureceu as penas para os crimes violentos, mas, segundo ele, aliviou a punição para casos considerados mais leves. E nós vamos ter dificuldade de prender qualquer pessoa nos crimes sem violência e grave ameaça, tá? Porque o projeto faz uma mudança radical nesse sentido. O projeto é mais duro nos crimes com violência e grave ameaça, mas o projeto é bem leve em crimes punidos até 4 anos. O promotor questiona ainda as mudanças na parte geral do Código. São critérios que o juiz deve seguir na hora de aplicar as penas. Para ele, o relatório de Pedro Tax detalhou demais e não deixou margem de interpretação para os juízes. Você tem que deixar abertura para a interpretação. Você não precisa trazer conceitos que ainda não são consolidados na doutrina e na jurisprudência para dentro da lei. Eu, como relator, quero ainda continuar ouvindo para que nós tenhamos um código que não seja um código amigo ou do inimigo, mas que seja um código do cidadão. Depois da comissão, o relatório terá que ser votado no plenário do Senado. Em seguida, vai para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Direitos Humanos discutiu os 25 anos da Constituição sob o ponto de vista dos trabalhadores. Sindicalistas cobraram a regulamentação de dezenas de artigos e criticaram o risco de flexibilizar direitos durante a Copa do Mundo.
A redução da jornada de trabalho, direito à greve e a ampliação da licença maternidade são algumas das garantias trabalhistas previstas na Constituição Federal. Na audiência da Comissão de Direitos Humanos, os convidados reconheceram os avanços na legislação, mas criticaram a falta de regulamentação de alguns pontos da Carta. O ponto negativo que nós entendemos ainda, infelizmente, mas depende de nós, da sociedade brasileira, é o fato de que dezenas e dezenas, e agora o Moacir registrou aqui do Nova Central, que são 117 dispositivos ainda pendentes de regulamentação. Acho que nós devemos continuar fazendo esse tipo de pressão para que realmente a gente consiga andar. Os debatedores destacaram que o direito à greve no serviço público ainda não foi regulamentado. Também criticaram a repressão policial nas manifestações dos trabalhadores da iniciativa privada. Aqui no Congresso Nacional, neste momento, para além da lei das organizações criminosas, PAIN, está em discussão a tal da lei que tipifica o terrorismo, crime de terrorismo. Por aquela lei, se houver uma greve, Lourenço, no setor de transporte, vai todo mundo indiciado do sindicato como crime de terrorismo. É 10 a 15 anos sem direito à fiança. Por quê? Porque você impedir o direito de locomoção das pessoas passou crime de terrorismo. As centrais sindicais também estão preocupadas com a proposta do governo para os trabalhadores que vão atuar em grandes eventos como a Copa do Mundo. A medida provisória, que deve ser editada nos próximos dias, prevê uma nova modalidade de contratação temporária, sem que o empregador tenha que assinar a carteira. Eles estão criando a possibilidade de trabalhar 14 dias sem registro, certo? E 60 dias no ano, sem registro, só com um contrato entre as duas partes. É um absurdo isso, porque primeiro vai tirar o direito de registrar o trabalhador e segundo, vai abrir as portas para o trabalho informal. Que a gente faça uma reunião aqui na comissão, chamando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, do Senado, chamando deputados federais, senadores, para debater os direitos dos trabalhadores. Porque, segundo os sindicalistas, há uma série de ameaças que seriam retrocessos em matéria, inclusive o texto da Constituição, que estão tramitando nas duas casas, como, por exemplo, regulamentar trabalho escravo e a terceirização. O seringueiro Chico Mendes, assassinado há 25 anos, é a partir de agora o patrono do meio ambiente no Brasil. A lei foi sancionada hoje pela presidente Dilma Rousseff. Nesta segunda-feira, Chico Mendes também recebeu uma homenagem em sessão solene do Congresso Nacional. A defesa da Amazônia e dos povos que nela vivem marcou a vida do seringueiro, sindicalista e ativista ambiental Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. Sua luta rendeu a ele reconhecimento internacional, mas também despertou inimizades. Pela sexta vez eu já escapei de ataques do inimigo. Mas eu tenho um compromisso moral comigo, que essa luta eu não posso largar. A história do ambientalista assassinado há 25 anos no quintal de casa foi lembrada nesta segunda-feira durante a sessão solene do Congresso. Essa luta foi uma grande escola para todos nós. Escola de organização, escola de sonhar mais longe, escola de poder acreditar que as pessoas mais simples têm um propósito e uma vontade e, com certeza, uma condição de poder melhorar de vida. 25 anos após o assassinato, os ideais de Chico Mendes estão absolutamente atuais. A causa da sua morte, da morte da floresta e dos povos tradicionais também. O desenvolvimento equivocado, predatório, causador de desigualdade social e exclusão. Autor do requerimento para a realização da sessão solene, o senador Aníbal Diniz defendeu que é preciso manter vivo o legado do líder seringueiro. Chico Mendes morreu lutando por seu sonho. Foi uma morte brutal, mas que não calou sua voz. Temos hoje a obrigação de dar seguimento a esse sonho e vencer os desafios que estão postos. O seringueiro, já tão reconhecido, hoje ostenta mais um título, o de patrono do meio ambiente no Brasil. Meu pai nunca gostou de títulos, por isso eu ouso dizer sem medo de errar que o título de herói nacional e patrono do meio ambiente brasileiro só terá valor de fato quando não houver mais nenhuma morte por conflito de terra, quando não houver mais injustiças e ameaças contra aqueles que de fato defendem o meio ambiente brasileiro. O Chico Mendes não fez um enfrentamento convencional, simples. Vamos defender a classe trabalhadora. Na Amazônia, éramos tão poucos. Não daria certo.
dentro dessa complexa agenda nova e diferente e inovadora, ele incorporou o meio ambiente, a floresta, como uma casa. Ninguém tinha feito até então isso. Ninguém tinha feito. Você pode rever as reportagens desta edição na página da TV Senado na internet. Até amanhã.